Tribunal Superior do Trabalho alterou a súmula 387, que regulamenta o envio de documentos de uma ação através de fax. Os ministros também deliberaram sobre o que muda no pagamento do adicional de periculosidade. Agora, todo empregado exposto a risco tem direito ao adicional, independente do tempo de exposição ao perigo. Confira. Súmula 387. Propõe-se a revisão da súmula 387 para se acrescer o item 4 à súmula 387 do seguinte teor. Súmula 387, recurso facsímile, Lei 9.800. Item 4. A autorização para a utilização do facsímile constante do artigo 1º da Lei 9.800 de 99, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares. Vencido o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, proclamo que assim se decide. Orientação jurisprudencial número 49 da STI 1. Sobreaviso. É a questão do tempo de sobreaviso para os empregados portadores de aparelho celular e aparelho pager. Proponho que se acolha a proposta de alteração da redação da orientação jurisprudencial número 49, mais precisamente que se converta essa orientação jurisprudencial em súmula para que conste a seguinte tese: sobreaviso. O uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo do BIP, pager ou aparelho celular, pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado não permanece em sua residência, aguardando a qualquer momento convocação para o serviço. Vencidos os ministros Rosa Maria Weber e Augusto César Leite. Senhor presidente. De Carvalho. Pois não. Eu estou aqui quietinho, presidente, apenas ouvindo, porque, como é do conhecimento de todos, eu não participei da semana do TST, em virtude do meu estado de saúde não permitir, mas eu gostaria de, se possível, votar em relação a essa súmula 49, senhor presidente. Pois não, tem eu vou ficar vencido também, porque a minha impressão é que a súmula 49, ela homenageia o celular, o pager ou o BIP. Aliás, homenageia o aparelho fixo, não é? Em detrimento do celular, do pager ou do BIP, porque o empregado só poderá estar de sobreaviso se receber a comunicação pelo fixo, porque ele terá que estar em casa. E nós aqui deshomenageamos também a escala de plantão, porque se o empregado estiver na escala de plantão e receber a comunicação por um celular, um pager ou um BIP, não caracteriza sobreaviso. Daí porque eu fico vencido, senhor presidente. Proclamo, portanto, que também fica vencido quanto a esta tese o eminente ministro Emanuel Pereira. Ministro presidente. Ministro apenas uma questão de ordem, eu me equivoquei. Na orientação jurisprudencial 402, que trata do adicional de risco portuário, eu não fico vencido. Então, registre que reconsiderou o voto e não se considera vencido na OJ 402, o ministro Moura França. Orientação jurisprudencial número 7 do Tribunal Pleno, senhores ministros. Número 7 do Tribunal Pleno, juros de mora, condenação da Fazenda Pública. Aqui se trata de, como o senhor recorda, de uma adaptação da orientação jurisprudencial ao direito intertemporal, de maneira a precisar-se o percentual de juros e a forma de atualização monetária e de incidência de juros no caso dos débitos da Fazenda Pública. Nós aprovamos uma redação, senhores ministros, e depois eu me dei conta de que, em parte, esta redação conflita com normas do próprio Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
a propósito dessa mesmíssima questão. Nós temos o ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 48, e também a resolução do TST, número 188, 2010. Atos esses que cuidaram da explicitação do critério de atualização de juros de correção monetária em relação aos créditos dos servidores e magistrados por conta de passivos, em que ali nós adotamos uma redação um pouquinho diferente, que me pareceu mais fiel ao que dispõe a lei. Eu diria, em relação a proposta que eu faria a Vossas Excelências para amoldar a nova redação da OJ número 7, ao que assentamos nesses instrumentos normativos do Tribunal e do Conselho Superior, eu proponho a seguinte redação: juros demora condenação da Fazenda Pública, título, item 1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros demora segundo os seguintes critérios. Item 1. A. 1% ao mês, nós havíamos aprovado até setembro de 2001. Eu diria, até agosto de 2001, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, de 1º de março de 1991. E, B, 0,5% ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina o artigo 1º F da Lei número 9.494, de 10 de setembro de 97, introduzido pela medida provisória número 2.180, dígito 35, de 24 de agosto de 2001. Inciso 2, item 2. Nós havíamos aprovado a seguinte redação: a partir de julho de 2009, atualizam-se os débitos, etc. Parece-me que seria mais apropriado nós afirmarmos: a partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda Pública mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do artigo 5º da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. É que a lei foi editada no dia 29 de junho, mas publicada no dia 30 de junho de 2009. E o item 3º é tal como se aprovou, no seguinte teor: a adequação do montante da condenação deve observar essa limitação legal, ainda que em sede de precatório. Perfeito, senhor presidente. Perfeito. Há divergência? Perfeito, está certinho. Aprovada a unanimidade. Súmula 349. Acordo coletivo, validade. Para implantar compensação de jornada sem prévia inspeção das autoridades de fiscalização do Ministério do Trabalho, em matéria de higiene e segurança do trabalho. Propõe o cancelamento da súmula 349, com os votos vencidos dos ministros Milton, Barros Levenhagen, Ives, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Luiz Corrêa da Veiga, Maria de Assis Calcin, Dora Maria da Costa, Fernando Eizono e Caputo Bastos. Algum outro voto? Proclamo que está cancelada a súmula número 349. Súmula número 364, item 2 e orientação jurisprudencial transitória número 4 da SDI 1. Proponho que se aprove o cancelamento do item 2 da súmula 364. Item 2 da súmula 364, para agasalhar-se o entendimento majoritário no tribunal, vencidos os ministros Moura França, Ives, Barros Levenhagen, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Dora Maria da Costa e eu, João Orestes Dallazen. E eu também, presidente. Ministro, e também o ministro Emanuel Pereira.
Proponho ainda que se empreste nova redação ao item subsistente da súmula 364, item 1, substituindo a expressão faz jus por tem direito, resultando na seguinte redação da nova súmula 364. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. É a redação atual que não se muda, mantém-se, portanto. Proclamo ainda que, por maioria de votos, vencidos o ministro Ives, o ministro Brito Pereira e o ministro Dallazen, decididos pelo cancelamento da UJ transitória número 4. Algum outro voto? Proclamo que está cancelada a orientação jurisprudencial número 4, vencidos os ministros apontados. Orientação jurisprudencial 191, dono da obra, responsabilidade. Proponho que se empreste nova redação, orientação jurisprudencial em apreço, para que passe a abraçar a seguinte tese, o seguinte entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Contrato de empreitada, título, dono da obra de construção civil, ponto, responsabilidade, ponto. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja a responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. A divergência? É unânime a decisão. Orientação jurisprudencial 215, vale transporte e ônus da prova. Propõe o cancelamento da orientação jurisprudencial 215. Há divergência no cancelamento? Aprovado o cancelamento. Há ministros, eu não sei se vossas excelências gostariam de registrar, que preferiam se abraçasse desde logo uma tese diametralmente oposta. Eu figuro entre eles. Ministro Horácio também. Não, posso registrar os votos dos ministros que se manifestaram nesse sentido? Mas, senhor presidente, eu creio que todos esses ministros que estão aqui dados como vencidos, eles ficaram vencidos no que tange a adoção de outra súmula que invertesse o sinal do atual verbete. Exatamente. Quanto ao cancelamento, não há divergência? Não. É unânime? Não. Eu queria que botasse ali empregador. Proclamo que, com referência à orientação jurisprudencial número 215, vencidos os ministros Lélio Bentes, Horácio Rosa, Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani, Pedro Paulo Manos, Valmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Cátia Arruda, Augusto César Leite Carvalho, José Roberto Pimenta, Delaíde Alves Miranda Arantes e João Orés Dallazen, que votaram pela conversão da OJ em súmula, adotando tese diametralmente oposta, prevaleceu o voto majoritário no sentido de não se abraçar essa conversão da OJ em súmula e com esse teor, havendo o tribunal tomado a decisão unânime de apenas cancelar a orientação jurisprudencial número 215 da SDI1. Súmula 369. Por unanimidade, creio que podemos emprestar nova redação ao item 2 da súmula 369, emprestando-lhe a seguinte redação. Item 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 1º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Há divergência? Senhor presidente, a lista dos que ficaram vencidos, me parece que nós ficamos vencidos quanto a mexer
Eu não mexeria absolutamente nessa matéria, até porque a sede de discussão dessa matéria é o Supremo Tribunal Federal e realmente já tem pronunciamento. Agora, uma vez ultrapassada a discussão, concordo com a redação que foi dada, que ficou limitada só a acrescentar os suplentes. Proclamo que, por maioria de votos, então, vencido o ministro Ives. Querem que haja o registro da tese? Proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Carlos Alberto, Ives Gandra, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio de Sena Pires e João Orestes de Lazen, decidiu-se pela revisão do item 2 da súmula 369, vencidos esses ministros. Proclamo... Eu não votei vencido nessa matéria, não. Senhor presidente, pela ordem. Eu não votei vencido nessa matéria, não. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. É que, na verdade, a minha divergência é porque estava estendendo a estabilidade aos suplentes sem fazer remissão ao 543, se fazer remissão ao 522. Mas, depois disso, Vossa Excelência propôs uma nova redação. Eu estou de acordo com a nova redação. Então, retifico e proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Carlos Alberto, Ives, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Sena Pires, decidiu-se pela revisão do item 2 da súmula 369. E proclamo que, por unanimidade, aprovou-se a nova redação do item 2 da súmula 369, tal como venho de propor. E veja no próximo bloco o que mudou nos contratos de terceirização e a possibilidade de abertura de audiências públicas para debates de temas relevantes da Justiça do Trabalho. É o que você vai conferir daqui a pouco. Até já!